Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. Hoje eu queria compartilhar com você mais uma meditação minha aqui sobre o conflito que está acontecendo aqui na Terra Santa entre, de um lado, Israel e do outro lado, o Hamas na faixa de Gaza. E, bem, primeiro que viver uma situação de guerra é uma situação, uma experiência que eu espero que você nunca passe por essa situação. É uma. A gente se vê numa situação cercado de muita tristeza, de muitas notícias de morte, muitas notícias pesadas que chegam dia a dia, pessoas queridas próximas a esses lugares de conflito, que deixa as pessoas muito tensas, e também eventuais perdas financeiras ou de propriedade muito difíceis depois de recuperar na vida das pessoas. No nosso mundo, além daqui, da região onde eu estou, também tem uma situação como essa acontecendo na Ucrânia, como a gente sabe, e também em outras partes do mundo que não são muito noticiadas, a gente nem fica sabendo. E nesses momentos de angústia, vem à tona o grande legado do médico neurologista, do terapeuta e do sobrevivente do nazismo, do sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, como eu já gravei em alguns vídeos anteriores, ele nos aponta a necessidade de nós descobrirmos o sentido para o momento em que a gente vive. Ele diz realmente assim, descobrir o sentido, não é uma questão de criar um sentido, é descobrir um sentido que a vida está te apresentando. E ele diz que em qualquer momento que você vive, nós somos 8 bilhões de habitantes nesse planeta e existe um sentido para cada um de nós, para cada uma de nós nesse planeta. Olha a coisa bonita. E quando você tem uma certeza de um sentido na sua vida, primeiro, se você está numa situação de guerra, você vai atravessar de uma maneira o mais equilibrado possível numa situação como essa. Mas se você não está vivendo uma situação de guerra, também o sentido vai ser ótimo, porque é um caminho para a felicidade. Sobre isso eu quero gravar em breve um novo vídeo. A ideia do Viktor Frankl, como um sentido na vida leva à felicidade. Eu vou querer gravar isso. E perguntaram para o Viktor Frankl, olha, se é uma coisa tão assim, tão mística até, que cada um de nós, 8 bilhões de pessoas, a gente pode cada um achar um sentido próprio que é para cada um de nós. Será que existiria também um sentido último, comum a todos nós, comum a toda a humanidade? Olha só que interessante. Você teria um sentido, o sentido último, válido para todos nós como humanidade. E ele diz o seguinte, como cientista, que ele era um médico, um cientista, ele não poderia afirmar isso. Isso está numa dimensão que a nossa consciência humana, a gente ainda não chegou lá. Talvez algum dia a gente chegue. Mas hoje, na atualidade, a gente não tem uma consciência, essa dimensão para a gente chegar ali. Agora, olha só que interessante. O Viktor Frankl, entre os grandes psicólogos, psiquiatras, terapeutas do século XX, ele foi um dos únicos, talvez ao lado de Carl Jung, eles foram um dos únicos que apostaram na espiritualidade do ser humano. A maior parte dos psicólogos do século XX, do nosso século XXI também, eles ou foram ateus ou eles colocaram totalmente de lado a espiritualidade como algo que não contribui nessa nossa vivência ocidental, racional. Então o espiritual é uma coisa que fica a cargo de cada um.
Mas o Viktor Frankl não. O Viktor Frankl, ele era inclusive na intimidade, até o final da vida, uma pessoa com uma prática religiosa, isso a gente sabe através ele era muito discreto, então a gente sabe através do depoimento da família dele. Inclusive, isso também eu posso gravar um vídeo em breve, que um dos sentidos que ele encontrou nos campos de concentração nazistas, onde ele ficou preso, foi justamente encontrar outras pessoas e fazer orações, fazer rezas. Então, para ele, apesar que ele foi muito discreto como cientista, ele foi muito discreto em relação à religião pessoal, ele dava assim uma abertura na visão dele, no legado dele, ele dava uma visão para a espiritualidade. E por isso que eu gosto muito da obra dele, porque eu, afinal de contas, eu estou aqui na terra da Bíblia e eu pesquiso e eu ensino a nossa cultura bíblica, aqui da cultura de todos nós. Então, essa foi uma das razões que o legado e a visão e o método do Viktor Frankl tanto me atrai, porque ele abre sobre isso. E apesar, então, de que ele mesmo não afirma, como cientista, ele não afirma sobre esse sentido último comum a toda a humanidade, ele nos dá abertura para fazer isso. Então eu quero fazer isso, eu quero que a gente me perguntar e perguntar para você se na nossa cultura bíblica existe a ideia de um sentido último. E lógico que existe muito na nossa cultura bíblica, e eu quero pegar um elemento aqui, que é uma mensagem muito clara da Bíblia, mas nem todo mundo consegue captar nessas palavras que a Bíblia é um livro basicamente de esperança. Né? A gente pode pensar, eu que estou vivendo aqui numa situação de guerra, e pessoas ao redor do mundo que vivem ou alguma situação muito difícil no campo pessoal, ou inclusive a comunidade, o país onde vive está passando por um momento difícil. Muita gente sucumbe a isso e acha que então que essa vida nada tem sentido e que a história humana é uma sucessão de tragédias e terrores. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que existe uma esperança de que no futuro a humanidade chegue num nível espiritual em que isso vai se modificar. E é o que a Bíblia, ou depois nós, leitores e leitoras da Bíblia, a gente chama de a era messiânica, que a Bíblia fala demais sobre isso, a era messiânica. Então é uma esperança da Bíblia que no futuro, quando a humanidade chegar num patamar de espiritualidade diferente daquele que a gente vive hoje, nós vamos entrar na era messiânica. Então é uma esperança. E eu quero trazer aqui um elemento disso, chamar a atenção de um elemento muito, muito bonito que eu acho, que é o seguinte, olha, eu vou colocar aqui na tela uma passagem bíblica típica dessa esperança da era messiânica, que está no livro de Isaías, no capítulo 11, nos versículos 6 e 7. Olha como está escrito, olha, eu vou colocar na tela. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. Então, de tudo isso que a gente lê aqui, uma coisa que chama a atenção. Bom, então todos esses animais, um perto do outro, animais que na natureza, na nossa época, é presa de um predador, e aqui o Isaías está colocando tanto a presa quanto o predador juntos, e a palavra-chave para a gente entender essa visão aqui do Isaías é quando ele fala que o leão comerá palha, ou seja, o leão vai se alimentar como vegetariano, e isso vai permitir que o leão fique do lado do boi. Pode soar esquisito, mas isso então a gente só entende o Isaías 11 quando a gente vai no Gênesis 1. Olha, eu vou colocar na tela aqui também, olha, Gênesis 1, nos capítulos 29 e 30. Olha como está escrito. Deus disse a Adão e Eva:
eu dou a vocês toda a erva que tem semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim fez. E então o que a gente vê em Gênesis é que no Éden, no jardim do Éden, ou seja, no paraíso, a humanidade, Adão e Eva, eram vegetarianos, assim como os outros animais eram todos vegetarianos. Então qual que é a ideia aqui? Isaías, ele está dizendo o seguinte, que nessa era messiânica, que nós temos esperança de um dia, vai haver uma paz entre todas as criaturas, porque todos seremos vegetarianos como éramos no Jardim do Éden. Então olha só que bonita, uma esperança que a Bíblia nos traz, uma recuperação, uma volta nossa ao Jardim do Éden. Por isso que a Bíblia é um livro de esperança, essa é um sentido último que a Bíblia nos traz. E recuperando o Viktor Frankl, que tinha isso na intimidade dele, ele como cientista, ele simplesmente dizia, olha, como cientista eu não posso afirmar o que vai acontecer no futuro, mas na intimidade ele tinha lá a sua fé bíblica. Então, e eu queria aproveitar e fazer um convite para você. Olha só, no dia 30 desse mês, 30 de novembro, eu vou abrir um novo curso sobre o legado do Viktor Frankl. Se você se interessa para aprender as ideias do Viktor Frankl e, muito importante, para aplicar na sua vida pessoal, na sua vida diária, é um legado muito bonito, além de ser um legado de terapia mesmo, de cura, também é um legado que nos abre muito a possibilidade de fazer ligações com a nossa cultura bíblica. E é isso que eu gostaria de fazer aqui ao vivo, nesse curso ao vivo aqui direto da Terra da Bíblia, tá bom? Então fica aqui o meu convite, mas eu vou, nos próximos dias, eu vou dar mais detalhes sobre esse curso. Aliás, os detalhes mesmo eu vou dar na semana que vem, tá bom? Enquanto isso, enquanto a gente não se vê no próximo vídeo, eu quero te desejar sempre muita tranquilidade e muita saúde. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá.